Por mais que seja considerada a terra das oportunidades, os Estados Unidos também é um dos lugares que tem os piores assassinos em séries do mundo. E isso é tão grave no país que tem um lugar no Texas que ficou conhecido como o Campo da Morte. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. O caso de hoje foi pedido por um inscrito do canal. Então, se tiver algum caso que você queira ver aqui, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Localizada no sul do Texas, a estrada interestadual 45 liga as cidades de Dallas e Houston. Ela transporta centenas de caminhoneiros e viajantes diariamente, que no meio de riachos, pântanos, campos e fazendas, nem imaginam os acontecimentos obscuros que suas paisagens escondem. A Interestadual 45 é conhecida por ser a estrada mais sangrenta da América e foi apelidada de Texas Killing Fields, que em tradução livre significa Campos de Matança do Texas. Tudo isso porque a 1 milha da estrada, em fronteira com um campo de petróleo e a cidade de League, se encontra um pedaço de terra árida, medindo cerca de 60 quilômetros e rodeado de poços de óleo, pântanos e arbustos cheios de espinhos, onde os assassinos em séries mais conhecidos e desconhecidos também se livram dos corpos de suas vítimas. E é por esse motivo que esse local recebeu o nome de Campo da Morte. Desde o ano de 1970, a polícia local já encontrou cerca de 30 corpos que foram descartados no local, e a maioria é de mulheres e meninas. Tudo começou em junho de 1971, quando Colette Wilson, que tinha apenas 13 anos, desapareceu quando desceu de um ônibus ao voltar da escola. Na época, o caso foi tratado como um simples desaparecimento, mas a encontraram 5 meses depois, nos arredores do Campo da Morte. A menina foi vítima de um tiro dado na cabeça a queima-roupa. No dia 1º de julho do mesmo ano, Brenda Jones desapareceu depois de visitar um amigo no Hospital Geral de Galveston, que fica perto da Interestadual 45. Seu corpo foi encontrado mais tarde boiando na Baía de Galveston, também vítima de um tiro. E ao longo dos anos, as mortes continuaram acontecendo. Gloria Gonzalez, de 19 anos, Alison Craven, de 12, Debbie Ackerman, de 15, e sua amiga Maria Johnson, também de 15 anos, foram encontradas mortas nos meses seguintes. Todas foram vítimas de um tiro fatal na cabeça. A década de 70 ficou marcada com mais de 11 assassinatos. Todas elas foram jogadas nas imediações da Interestadual 45. Os policiais da época acreditavam que tinha um serial killer agindo na região, porque todas as vítimas eram semelhantes entre si e foram encontradas mais ou menos da mesma forma, despidas da cintura para baixo e com as mãos e os pés atados. E todas vítimas de tiro na cabeça. E esses casos viraram um pesadelo para as autoridades, porque nos arredores ali do Campo da Morte tinha cidadezinhas, e cada cidade tinha uma jurisdição diferente. E para completar, os policiais não compartilhavam entre si as pistas que tinham achado ou as evidências, então as delegacias não se comunicavam de uma forma eficiente. Havia um único suspeito. Seu nome era Michael Lloyd Self. Ele matou uma garota chamada Sharon Shaw em 1971 e por isso pensaram que ele poderia ser o assassino das demais. Mas as evidências que as autoridades tinham contra ele eram circunstanciais, então não eram suficientes para condená-lo por aqueles assassinatos. Em 1996, Edward Bell, que estava preso nos anos 70 por outros crimes, enviou uma carta para a polícia confessando a autoria dos assassinatos. Mas a confissão dele era bem problemática porque não havia evidências.
Edward já tinha confessado outros crimes e ele também denunciou o governo dos Estados Unidos, alegando que ele tinha sofrido uma lavagem cerebral. E mais tarde, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Então, os 11 assassinatos acabaram ficando sem solução. A década de 80 chegou e com ela uma nova onda de horror envolveu o campo da morte. Foram descobertos os corpos de Brooks Braswell, de 12 anos, e sua amiga Georgia Deer, de 14 anos, que desapareceram depois de visitar uma loja de conveniência. Uma mulher de 23 anos, chamada Heidi Fail, também desapareceu em outubro de 1983, logo depois de usar uma cabine telefônica. O corpo dela foi descoberto por um cachorro que escavou a cova e levou o osso para casa. Seu dono logo percebeu que se tratava de um osso humano e contatou as autoridades locais. Um dos casos mais famosos que aconteceu nas mediações da Interestadual 45 foi o assassinato de Laura Miller, de 16 anos, no ano de 1984. Ela estava perto da mesma loja de conveniência que duas vítimas anteriores desapareceram. O corpo dela foi jogado em um poço de petróleo e só foi encontrado 2 anos depois, em 1986. Esse foi o assassinato que levou o pai de Laura, Tim Miller, a iniciar uma busca ao assassino de sua filha. Ele chegou a anunciar uma recompensa de $250 mil para quem desse informações sobre o assassino. Naquela época, esse dinheiro valia muito. Hoje também vale muito, mas antigamente valia muito mais. Tim Miller ficou tão frustrado com a polícia que ele decidiu começar uma investigação particular. E no decorrer dessa investigação, ele chegou até um engenheiro aposentado da NASA que tinha 2 poços de petróleo naquela região. E ele tinha sido visto nos arredores com uma picape. E uma testemunha disse que viu a picape na frente da loja de conveniência. Abel tinha 60 anos e tomava remédios para controlar a pressão alta. Testemunhas afirmam que viram ele andando com garotas mais jovens e oferecendo carona para as meninas. E tinha um boato rolando de que ele tinha tentado abusar de uma garota de 15 anos que tinha aceitado uma carona dele. Mas felizmente ela conseguiu fugir quando ele parou nos arredores da Interestadual 45. Mesmo sem nada confirmado, Tim Miller tinha certeza de que Abel era o assassino de sua filha. Ele começou a seguir o suspeito e a ameaçá-lo. E Abel o denunciou por assédio. Então Miller decidiu contratar um detetive particular para ficar seguindo Abel. Ele espalhou fotografia do suspeito por toda a vizinhança e pediu para quem tivesse algo contra Abel que falasse. Abel passou a ser tratado mal, passou a ser visto com desconfiança por seus vizinhos e até mesmo por seus amigos. Um dia ele foi estacionar o seu carro e foi surpreendido por uma multidão gritando assassino. A situação ficou tão insuportável que ele decidiu se mudar daquela vizinhança. Miller aproveitou a oportunidade e invadiu a antiga casa de Abel para escavar o quintal e tentar encontrar os corpos das possíveis vítimas. Lá ele revirou todos os pertences do suspeito, mas não conseguiu encontrar absolutamente nada que o incriminasse. Abel se mudou para a Califórnia na esperança de não ser mais importunado. E em julho de 2005, ele acabou tirando a própria vida, se jogando na frente de um trem em movimento. Ninguém nunca conseguiu provar nada contra ele. Até o dia de sua morte, ele negou qualquer envolvimento com o campo da morte. Tim Miller começou uma tradição de marcar os locais que as vítimas do assassino em série foram encontradas com uma cruz. Ele também ajudou a organizar uma operação que devolveu mais de 100 meninas para suas famílias. Por mais que o campo da morte estivesse recebendo bastante divulgações e alertas, mortes continuaram acontecendo em seus arredores, com assustadora frequência. Outro caso muito famoso foi o misterioso desaparecimento de Jessica Kane, de 17 anos, que sumiu depois de sair da escola, em agosto de 1997. O carro de Jessica foi encontrado a 5 quilômetros do campo da morte. Mesmo com toda a mobilização da polícia, com helicópteros e cães farejadores, ela nunca foi encontrada. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a jovem. O investigador Brian Goetschus ficou muito frustrado com a falta de avanço nas investigações e deu sua opinião para um livro sobre o campo da morte. Ele escreveu: "Esse lugar parece proteger esses criminosos
quase como se eles desaparecessem e se misturassem com o ambiente, ficando praticamente invisíveis. Não estou dando uma desculpa esfarrapada para nossas falhas e nem dizendo que há algo sobrenatural, mas é frustrante não achar nenhuma pista e continuar sem achar. Vários policiais, detetives e investigadores compartilham dessa mesma frustração. O local é e continua sendo um dos lugares mais perfeitos para se livrar de cadáveres, por ser remoto e distante de tudo. A polícia já tentou colocar câmeras de segurança, mas não deu muito certo, porque pouco tempo depois elas já haviam sido destruídas e alvejadas com um tiro. E tudo piora porque o lugar é tão afastado e isso dificulta muito para a vítima pedir ajuda. A falta de iluminação e as armadilhas do terreno irregular dificultam a descoberta das vítimas que são levadas ao local. Os insetos e os animais selvagens colaboram com o encobrimento do crime, já que eles somem com os restos mortais em dias, deixando apenas ossos. E isso dificulta a coleta de pistas e até mesmo de DNA. Conhecida como uma das áreas mais violentas do Texas, os arredores do Campo da Morte levam essa fama pela quantidade de crimes violentos, assassinatos e agressões sexuais acima da média nacional que acontecem por lá. Além disso, o Texas lidera em disparada o ranking de assassinatos não resolvidos em estradas nos Estados Unidos. Há registros de que existem mais de 2.000 ex-condenados por crimes sexuais que moram nos arredores do Campo da Morte. E uma investigação do FBI também apurou que existiram no mínimo 5 assassinos em série ativos na área do sul do Texas entre 2015 e 2020. Outro fator que complica as coisas é a presença de potenciais vítimas para tais crimes, porque essa parte do país possui um alto índice de adolescentes fugindo de casa. Essas jovens sonham com a liberdade e buscam um caminho para a Califórnia. A maioria delas tem problemas familiares e moram em lares problemáticos. Para serial killers e criminosos sexuais, infelizmente, isso é um prato cheio. Uma grande campanha de conscientização foi lançada no ano de 2010 pelo governo federal e pelo estado do Texas, com a finalidade de alertar jovens para terem mais cuidado na estrada, principalmente na Interestadual 45, e não viajar de carona. A campanha incluiu não só instalações de câmeras, mas também patrulhas circulando insistentemente para coibir a presença de pessoas estranhas. Os esforços tiveram efeito e o número de vítimas diminuíram no ano de 2012, mas ainda assim continua acima da média nacional. Em 2022, a Netflix lançou um documentário chamado Cena do Crime, o Campo da Morte do Texas, com 3 episódios, que retrata os chocantes assassinatos ao longo de quase 40 anos. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia e se eu deixei alguma informação importante de fora ou cometi algum equívoco. Deixe nos comentários também. Eu me despeço por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!